Então, estamos juntos mais uma vez e que bom poder te ver daqui, hein? Que legal poder saber que você está com saúde, com vida, com alegria, podendo assistir o nosso programa, tirar suas dúvidas, aumentar a sua fé, a sua relação com Deus. Olha, que bom saber que você está podendo, em vida, me ver aí do outro lado. Você está me vendo aí do outro lado, não está? Ok, tudo bom. Isso é bom demais. Olha, eu quero mandar um abraço para umas pessoas, para uns amigos do Zap, alguns amigos da TV que estão assistindo o nosso programa, que bate papo com a gente, que manda mensagem, que ora por nós. Eu gosto muito de saber que você está orando por nós. Isso é muito bom. Isso nos anima a continuar, então, pesquisando, sabendo que estamos esclarecendo pontos importantes para a sua vida espiritual. Ó, quero mandar um abraço para Cida. Tudo bem, Cida? Você que é cantora, olha, né? Muito bem, eu tenho recebido as suas mensagens, muito obrigado por suas orações, está me fazendo muito bem saber que você ora por nós lá, tá bom? Que Deus te abençoe. Também quero mandar um abraço para um amigo novo aí, ó, que assiste o programa e eu não sabia, é o Vivaldo. Tudo bem, Vivaldo? Como é que está você? O Onofre também, lá da Vila Operária, também estou sabendo que ele assiste o programa e está tirando as dúvidas, está melhorando a fé, está ficando mais feliz. Isso é que é bom mesmo, né? E temos aqui duas perguntas, ó. Primeira pessoa, melhor, das duas perguntas que eu tenho, a Francinete está perguntando pela primeira vez. Franciele, perdão, não é Francinete não, é Franciele. Tudo bem, Franciele? Você está vendo aí, ó, vou responder a sua pergunta aqui, né? É bem verdade que às vezes tem perguntas que não é fácil para a gente responder. E a Zildenir também está conosco hoje de novo. Ó, programa passado eu respondi uma pergunta para ela, vou responder outra agora também. São pessoas especiais que estão assistindo, que estão acompanhando, que estão fazendo comentários sobre o que estão ouvindo e estão acompanhando na Bíblia. Isso é muito bom. E eu fico feliz de saber que o programa Nanuca em Família está ajudando a você a melhorar o seu relacionamento com Deus e automaticamente vai melhorar o seu relacionamento familiar também. Você vai amar mais o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, os parentes que moram com você. Você vai ter mais paciência, confiando em Deus, se relacionando com Ele muito mais, gastando mais tempo lendo a Bíblia, gastando mais tempo orando. Tudo isso vai mudando e controlando o nosso temperamento também. Ok? Então, um abraço para todos vocês aí que estão assistindo o nosso programa. E se você ainda não mandou um zap para mim, pode mandar. E se tiver uma perguntinha, melhor ainda, porque a gente pesquisa e descobre para você o que é que pode te enriquecer no conhecimento bíblico, ok? Tem perguntas que nem na Bíblia a gente encontra resposta, né? Essas aí eu acho que vai ficar só no céu, não é verdade? Mas o que a gente puder encontrar de resposta na Bíblia, nós estamos nos esforçando para que você possa, então, estar numa situação de relacionamento com Deus bem melhor do que já está. Já sei que está bom, mas pode ficar melhor um pouquinho mais, né? Muito bem, olha só. A Franciele hoje, ela tem uma perguntinha para nós. E a perguntinha é a seguinte: com quanto tempo uma pessoa afastada da igreja, que quando volta pode ceiar de novo? Então, a pessoa estava afastada, agora ela volta para a igreja, e aí, com quanto tempo que ela voltou, que ela tem o direito de tomar a ceia novamente? Essa é a pergunta dela, ok? Então, como você pode ver pela pergunta, né, Franciele, não é uma pergunta assim muito fácil de responder com base bíblica, porque a Bíblia não determina tempo, eu não achei, ok? Quanto tempo depois que a pessoa volta ao convívio da igreja, ela vai estar pronta para tomar a Santa Ceia, não é? A Bíblia, eu não encontrei nenhuma orientação bíblica dizendo, olha, você voltou, então daqui a um mês você pode, daqui a 2 meses você pode, ou daqui a 3 meses. Esta orientação eu não encontrei. Mas eu quero passar para você uma declaração de Paulo aos Coríntios que fala sobre a ceia. E aí, quem sabe você, com essa declaração, pode ter uma ideia um pouco melhor de como você vai entender essa questão. É claro que essa pergunta, você deve conhecer alguém que talvez esteja voltando e quer orientar essa pessoa, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 23 em diante, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, e eu vou ler aqui, você me acompanha aí, tá bom? 1 Coríntios 11, 23 a 28. Já achou? Tá tudo certinho aí? Posso continuar? Então vamos lá. Olha aqui, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, não é? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora ele diz uma coisa interessante. Veja só o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Percebeu, Zidani? Então, olha só. O que esse texto diz aqui? O que pode ter de esclarecedor nesse texto? Que quando a gente vai tomar a Santa Ceia, é claro que quando eu tomo a Santa Ceia, porque eu creio que Cristo morreu, como está escrito aqui, nós estamos celebrando a morte dele, e estou crendo que ele vai vir. E eu vou comemorar a ceia até que ele venha. Ou seja, eu vou lembrar da morte dele por mim na cruz do Calvário até que ele apareça nas nuvens do céu. Essas duas coisas, esses dois ensinamentos são importantes estarem no nosso coração. Então, muito bem, eu devo estar consciente disto e devo agora examinar o meu coração. Eu vou examinar o meu coração e depois de examinar o meu coração, o que o texto diz? Coma e beba. Não é o pastor que vai analisar o coração da pessoa. Não é o pastor. Não é o presbítero, não é o ancião, não é o bispo, não é ninguém. Então, a pessoa deve examinar a si mesma, confessar os seus pecados, se entregar, fazer o acerto espiritual com Deus. E aí então, depois de feito isso, ela come e bebe. Porque, veja, o intento de Paulo é que você participe da cerimônia, participe da ceia, porque participar é demonstrar fé no Senhor. Participar é entregar o coração. Participar é buscar a comunhão indispensável para podermos estar firmes ao lado do Senhor. Então, se eu creio no Senhor, eu como a carne do Senhor e bebo o sangue do Senhor. Isso está escrito lá em João, capítulo 6. Ele diz, olha, se você comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Mas se não comer, se não beber, percebeu? Então, ele primeiro quer que a gente analise o próprio coração. E depois de analisar, não é para dizer assim, eu analisei, não vou comer não. Opa, não é essa a orientação de Paulo. Ok? E uma outra coisa aqui, Zildeni, você pode observar que esse texto aqui não fala que a pessoa tem que ser batizada. Alguns estão prendendo a prática da ceia à pessoa que é batizada. Se ela não for batizada, ela não pode tomar a ceia. Esse texto não ensina isso. Esse texto ensina que a pessoa que crê que ele morreu, que crê que ele vai voltar, que crê nele, na pessoa dele, no sacrifício dele, deve examinar o próprio coração e tomar parte na ceia. Mas aqui não tem nenhuma evidência de que a pessoa obrigatoriamente tem que ser batizada em alguma igreja. É natural que quem é batizado, todos os batizados
participam. Mas tem gente que não é batizada e crê tanto no Senhor e na volta dele como um que é batizado. E o que ele pede é que creiamos, que tenhamos fé. E uma coisa, viu, que eu preciso lembrar também. Zildeni, você não me perguntou, mas eu vou dar um acréscimozinho. Esse pão aqui não é pão fofinho. É pão asmo, é pão sem fermento. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele instituiu a Santa Ceia dentro da festa dos pães asmos. Então, no dia 14 do mês de Abibe, ao pôr do sol, se comia a Páscoa, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro ali era comido no final do dia 14 com ervas amargas. E terminando o pôr do sol, entrando no outro dia, que é o 15, começavam-se 7 dias de festas de pães asmos, onde não se podia comer pão levedado. Esse pão asmo representava, Zildeni, Jesus Cristo sem pecado. O pão que desceu do céu. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Mas é um pão sem pecado. Ou seja, o pão sem fermento representa Jesus sem pecado. Então, quando eu vou para a Santa Ceia e como pão fofinho de padaria, aqui para nós, é dizer que eu não estou entendendo o que a Bíblia ensina, é o mesmo que dizer eu não compreendi o simbolismo correto de representar o corpo de Jesus. Não se come pão fofinho, fermentado, porque isso não representa o corpo de Jesus. Assim como a gente não bebe um vinho cheio de álcool, que também não representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Pão fermentado não representa. Suco de uva fermentado, que é o vinho comum, alcoólico, nenhum dos dois representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então é pão sem fermento e suco de uva puro, o mais novo possível. Ok? Tem alguns da garrafinha que a gente compra que ele já vem fermentado. Então cuidado. Se ele estiver no finalzinho da data de validade ou tiver ultrapassado a data de validade, nem use, porque ele poderá estar fermentado e não representa dignamente o sangue de Jesus nem o corpo de Jesus. Ok? Mas quanto tempo, então, depois que a pessoa volta para a igreja, ela tem que esperar para poder participar da ceia? A Bíblia não dá esse tempo. A Bíblia diz que a pessoa deve analisar o próprio coração. Você tem coração? Você que está me assistindo, tem coração? Sim? Ok. Então analise o seu coração. Ninguém tem o direito de analisar o seu coração. É você e Deus. A salvação é individual. E ninguém tem o direito de tomar a ceia de você, dizer você não pode, você não deve. Isso não é bíblico. O que é bíblico é você se examinar e então tomar, se humilhar, confessar, fazer acerto, fazer um pacto com o Senhor e aí sim tomar o pão, tomar o vinho e confirmar a sua fé que Ele morreu por você e que vai voltar por você. Ok? Então, olha só, nós vamos para os nossos intervalos agora, tá bom, Zildeni? Eu espero que tenha ajudado um pouco, tá bom? Porque as perguntas, às vezes, vêm com um certo grau de dificuldade para a gente responder, tá bom? Depois do intervalo, então, nós vamos... Desculpe, Zildeni não, eu estou respondendo para Franciele, ok, Franciele? Então, depois eu vou responder a pergunta da Zildeni, ok? Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente se vê, então. Até já! Há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem
Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada, e essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Pronto, estamos de volta. E aí? Vamos para a segunda pergunta. Olha, a segunda pergunta é a da Zildeni. A primeira foi da Franciele, né? A segunda é da Zildeni. Tudo bem, Zildeni? Está me vendo aí? Ok, olha só. Então, você fez uma pergunta que não é fácil, viu? Muito difícil de responder. E, olha, eu não sei nem o que eu vou dizer aqui, mas eu separei umas passagens bíblicas aqui, Zildeni, tentando ajudar, mas a sua pergunta, eu acho que deve ser a pergunta de muita gente, porque não é a primeira vez que eu ouço a sua pergunta. E eu vou ler aqui a pergunta da Zildeni para todo mundo saber. Ela pergunta assim: gostaria de saber por que os evangélicos falam que só eles estão salvos, só eles são de Deus? Olha que pergunta. Agora você me pegou, Zildeni. Como é que eu vou responder essa pergunta aqui, tirando o texto da Bíblia? Por que eu não sabia que os evangélicos pensavam assim, não é? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que os evangélicos acham que só eles, não é a primeira vez não. Mas será que isso é verdade? Será que eles pensam assim, que os evangélicos, só eles que vão ser salvos? É uma questão assim realmente difícil de responder. Olha só, na verdade eu não encontrei na Bíblia por que eles pensam assim. Primeiro, que eu não sei realmente se eles pensam assim, né? Segundo, eu não encontrei nenhuma resposta por que eles pensam assim, se é que eles pensam assim. Então, eu encontrei aqui alguns textos que mostram como que uma pessoa é levada à salvação,
E nos textos que eu encontrei aqui, não fala se a pessoa é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é isso ou é aquilo. Então, são textos que eu separei que não definem assim se é área de católico, se é área de evangélico, se é área de espírita. Não diz. E eu vou mostrar para você os textos que eu encontrei. O primeiro texto está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Olha só o que a Bíblia fala sobre a pessoa que é salva, ok? Aí a gente vai ver se for evangélico, se for católico, se for espírita, não está importando. O que está importando é se a pessoa vive o que está aqui em João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E eu vou ler aqui. Olha o que diz. Você já achou aí? Tá tudo bem? Posso ler? Então vamos lá, vamos ler juntos então. Eu leio aqui, você acompanha aí. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqui, ó, Sócio Denis, olha como é que começa aqui a questão. Dizendo que quem crê no nome dele, não diz a denominação, é transformado em filho de Deus. Então, Deus faz uma pessoa ser filho de Deus quando esta pessoa crê no nome de Jesus. Que o contexto aqui é o nome de Jesus. Ok? Então, começa a gente ver que a pessoa, para ser salva, ela precisa crer no nome de Jesus. Então, se a pessoa crê no nome de Jesus, independente de igreja que ela esteja, de denominação, ela já começa num negócio, num plano certo, numa estrada boa. Olha a segunda passagem. Antes de eu ler a segunda passagem, eu quero que você confira comigo aí, Atos capítulo 4, verso 12. Veja aí, Atos capítulo 4, verso 12. Lá em Atos, o livro foi escrito por Lucas, né? O livro de Atos. Você sabia que o livro de Atos foi escrito por Lucas? Pois é, capítulo 4, verso 12 diz assim, falando sobre Jesus, a pedra principal, a pedra angular. E diz assim, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, qualquer um que quiser receber a salvação, só tem um nome que você deve clamar, invocar, confessar e crer. Viu aqui? Aqui diz que eu devo crer no nome de Jesus. Em João 1,12. João está falando de Jesus, que criou o céu e a terra. E no verso 12 ele diz que quem crê no nome de Jesus, esse é feito filho de Deus. E agora aqui, esse texto aqui de Atos diz que não existe nenhum nome. Aí você pensa assim, quer dizer que se eu clamar por São Fabrício, São João, São Francisco, eu não vou ter salvação? A Bíblia diz que não. Percebeu? Aqui a Bíblia é bem enfática. Ela diz que não há nenhum outro nome que eu chame, que eu invoque, pelo qual eu venha a ser salvo. Ok? Então não importa a denominação da pessoa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita ou alguma outra denominação, budista, não sei se budista crê em Jesus, eu acho que não, né? Mas se a pessoa crê em Jesus e clama por ele, ele encontra a salvação e é tornado filho de Deus. Então Jesus é uma pessoa especial. Aliás, você sabe também, né? Jesus foi o que morreu na cruz. Tem alguém outro que morreu na cruz por nós? A gente sabe que Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, mas ele não foi para lá para morrer em nosso lugar. O único que morreu em nosso lugar é Jesus. Então, começa com Jesus a salvação. Ok? Tá dando para entender, né? Agora vamos para a segunda passagem. Aquela ali que eu falei de Atos é só para ajudar essa primeira. Em 2 Coríntios 5,17, mais para frente um pouquinho, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então note, se alguém está em Cristo, Jesus Cristo, ela é uma nova criatura. Ela foi transformada. Ela mudou de dentro para fora. Mudou a maneira de pensar, os hábitos, os gostos, os prazeres. Ela mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Conserva o mesmo nome, a mesma identidade, o mesmo número, mas ela mudou de dentro para fora. É nova criatura. É o que está escrito aqui. Você crê na palavra, não crê, Zildeni? Eu também creio. Você que não é a Zildeni, que está assistindo também, você também crê na palavra. Então a pessoa que crê em Cristo, ela é transformada, ela é mudada. Ela não passa a ser mais a mesma, não. Ela fica até mais educada, mais nobre, mais elegante, não é? Eu conheci um senhor lá em Barra Mansa que ele dizia assim: pastor, eu nunca perdi uma briga. E ele, cara, um peitudo assim, daqueles cabra forte lá da usina nacional. Vocês conhecem a usina lá de Volta Redonda? Ele foi funcionário lá, ele pegava peso mesmo. O homem só, olha, não perdi, nunca voltei para casa tendo perdido uma briga. Mas hoje eu não sou a mesma pessoa não, pastor. Ele estava me contando isso porque um rapaz se aproveitou da filha dele e engravidou ela. E ele disse assim: olha, eu não sei onde que eu estou com a cabeça que eu não pego aquele cara. Realmente, pastor, eu mudei muito, viu? Porque se eu fosse o que eu era antes, aquele camarada não fazia isso com a minha filha, não. Ele está aproveitando de mim, porque hoje eu sou uma outra pessoa e não sou mais violento como eu era. Pois é, esse testemunho aí eu acho que você já viu de alguém, né? Realmente, quando Cristo entra, muda bastante a natureza interna da pessoa. Então nós estamos vendo aqui, Zildeni, nessa segunda passagem, que é 2 Coríntios 5,17. Olha aqui, ó. Transformação de vida, de dentro para fora, na pessoa que crê em Cristo. É salvação, isso é salvação. Independente da denominação que ela esteja. A salvação vem. Terceira passagem e última, ok? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Está lá no último livro da Bíblia. Achou aí? Verifica aí onde é que está o último livro da Bíblia. Achou? Ok. Agora você vai olhar no capítulo 14, verso 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se você assistiu o programa de segunda passada, você me ouviu lendo esse texto. Eu estou lendo de novo. Ele é essencial. E o que é que diz aqui? Está aqui escrito, ó, que os cristãos, os que creem em Deus, são perseverantes, são santos, guardam os mandamentos de Deus, que é amor a Deus e amor ao próximo, e têm a fé em Jesus, guardam a fé em Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz. Está aqui a salvação. A salvação começa com Jesus. Eu creio em Jesus. A minha vida muda. Eu passo a guardar os mandamentos de Deus. Nisso eu sou transformado numa pessoa santa. Não é uma pessoa sem pecado, que santo não tem nada a ver com pecado. Santo é separado. Você viu na segunda-feira passada. Separado para serviço sagrado. E o santo, o verdadeiro, ele é perseverante, insistente em se manter fiel à guarda dos mandamentos, à palavra de Deus e fiel à pessoa de Jesus. Esse é o salvo. Então, agora, se esse salvo está no católico, está no catolicismo, está na filosofia evangélica, na filosofia espírita, eu não sei aonde que essa pessoa que vive essa experiência está, mas aonde ela estiver e viver essa experiência, ela está na mão de Deus. Porque só uma pessoa na mão de Deus pode viver essa experiência. Ok? Então, talvez eu não tenha respondido adequadamente a sua pergunta, não é? Como você gostaria. Porque a pergunta é bem direta, né? Por que os evangélicos acham que só eles vão ser salvos? Então, o que eu posso dizer é o que está escrito na palavra. Qualquer um que crê em Cristo, que é transformado por Cristo, guarda os mandamentos de Deus e permanece fiel, perseverante com Cristo Jesus, esse
é o que está no caminho da salvação e com certeza verá Jesus quando voltar nas nuvens do céu. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que possa nos confirmar a nossa fé. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por poder confiar na Bíblia, na Tua palavra e ter no nosso coração a esperança da salvação. Que o Senhor possa confirmar o nosso nome no livro da vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, queridos, olha, eu aguardo a sua pergunta, mande o seu zap, faça o seu comentário da palestra de hoje, ok? Eu quero saber o que você entendeu, se você gostou, tiver alguma outra pergunta, tá bom? E se você quiser o livro A Grande Esperança, ele está lá esperando por você. É só mandar um zap dizendo o seu endereço, que aí a gente manda gratuitamente para você, ok? Até o próximo programa e que Deus te abençoe ricamente nessa semana. Até lá!